noite. Boa noite novamente. Aqui chegou mesmo. Então, primeiro eu queria pedir a tolerância, que é o meu tema de hoje. As vibrações, né? Porque primeira vez, né, que eu vou fazer essa. Lá atrás a gente já tinha feito, né? Nós fizemos exercício, depois a turma e os universitários aí subiu junto com a Tia Lena. Aí eu estou fazendo estágio, tá, gente? Treinamento. Estreando, mas como estagiário ainda, né? Eu sei que eu vou contar aí com a sustentação de todos os meus colegas universitários. Bom, primeiro eu queria dizer, sim, que vai ser uma continuidade aí do tema da Cris, né, dos mensageiros, do tema que a Patrícia fez, né, na semana passada, né, a parte do capítulo que ela fez, mais esse. Então, assim, eu acho que juntou aí essas 2 semanas com a ideia desse tema. Bom, queria dizer por que eu escolhi esse tema antes de começar o texto mesmo, propriamente dito. Na verdade, eu escolhi pelo oposto dessa virtude aí, que é a intolerância. Eu busquei, né, me veio principalmente por um momento da minha vida, assim, dessa busca, desse momento que o grupo está vivendo, né, desse estudo aí que nós estamos fazendo, né, principalmente na sexta-feira, do lado sombrio. Então, mexeu muito comigo, assim como com os nossos companheiros aqui, né, gente? E exatamente por eu estar percebendo essa dificuldade em mim, eu quis trazer, então, esse oposto aí da minha intolerância, né, do que eu vivo aí no dia a dia de intolerância, e que eu tenho identificado que a intolerância que eu tenho com os outros, com as pessoas, ela está dentro de mim, né? Então eu quis me aventurar aí nessa proposta de trazer esse tema. Como o Evangelho, assim, lógico, né, tem inúmeras passagens que, né, Cristo traz com muita propriedade sobre diversos enfoques, né, da tolerância. É claro que eu vou dizer sobre a tolerância, né, e não sobre a intolerância. Automaticamente, ao longo da nossa conversa, do nosso papo, vai surgir, né, a visão, né, da intolerância aí, no mundo de hoje. E aí, outra coisa que eu queria dizer para vocês. Eu vou falar desse tema durante um tempo e depois, encerrando, eu vou ler. Algumas pessoas receberam um texto pela internet sobre essas manifestações, o momento do país. Foi um texto muito interessante, tem a ver também com o tema. Então, ao final, nós vamos ler juntos para a gente refletir sobre ele. Até pode ser que, né, não dê tempo assim da gente falar muito sobre ele, né, Léo? Se der, a gente fala. Mas pelo menos ler e trazer para todo mundo uma visão espiritual do momento, tá? Bom, então, foi por isso que eu escolhi esse tema, né? Então, trazendo um pouco ainda a ideia o que é tolerância, né? Uma palavra que vem do latim, que a origem dela é latim, né? Em latim, tolerare, suportar, aceitar. Então, nós vamos partir daí. E aí, o texto está... então, nós temos no Marcos, capítulo 9, são curtos, tá? As passagens. Capítulo 9, versículos 38 a 41, e depois nós vamos ler o Lucas, capítulo 9 também, só os 2 versículos, 49 e 50. Então eu queria que me ajudassem a ler, né? Vamos perder o hábito da turma participar, né?
Perguntou-lhe João, dizendo: Mestre, vimos alguém expulsando espíritos atrasados em teu nome e lhe o proibimos, porque ele não nos acompanha. Mas Jesus disse: Não lhe proibais, pois ninguém há que faça trabalho em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. Quem não é contra vós é por vós. E quem vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, de modo algum perderá sua retribuição. Tomando a palavra, João disse: Mestre, vimos alguém expulsando espíritos atrasados em teu nome, e lhe proibimos porque não nos acompanha. E disse Jesus: Não lhe proibais, pois quem não é contra vós é por vós. Então, curtinho, né? Mas eu vou manter aqui no Marcos, que ele dá uma continuidade, no Lucas ele só fica naqueles dois itens, né? E aí, primeiro, eu queria só dar trazer para vocês, nesse capítulo 9 do Marcos, voltando rapidamente aqui, só para posicionar, o Cristo, começando lá do início do capítulo 9, a parte da transfiguração, né? Ele sobe no monte com Pedro, Tiago e João, aí ele se transfigura, encontra com Elias e Moisés, né? Aí ele tem, né, aquela parte da mediúnica maravilhosa lá no Tabor. Em seguida, ele sai, né, caminhando, e aí tem uma parte que ele encontra um homem muito preocupado com o filho que estava possuído pelo demônio. Aí ele fala que os discípulos dele já tinham tentado expulsar o demônio e não tinham conseguido. E aí o mestre fala, né, ó geração de incrédulos, né, até quando estarei convosco? Aí ele traz o menino, Cristo lá com toda, né, a autoridade que ele tem, o Espírito vai e deixa o menino. E aí ele continua andando, sai da Galileia e vai para Cafarnaum, que é quando que acontece isso. Então só para... Aí eles estão na estrada indo para Cafarnaum, achei muito legal, por isso que eu estou trazendo. O Cristo fala assim, antes, quando eles estão entrando assim, em Cafarnaum, ele fala assim, o que vocês estavam falando? Claro, Cristo tem a percepção, né, a audição, e ele queria dar uma lição ali, dar um ensinamento, então ele pegou, o que vocês estavam falando? Aí eles calaram, ficaram quietinhos, porque eles estavam discutindo quem era o maior entre eles, os discípulos. Olha só, pensa bem. Imagina, né? Se o Cristo ia deixar isso por menos. Não, estava na hora, né? Aí eles calaram. Aí o Cristo chama um menino, uma criança, e fala que toda vez que eles recebessem daquelas crianças, né, daqueles meninos, em nome do Cristo, era ele que eles estavam recebendo, era o Cristo que eles estavam recebendo. Aí João fala isso, aí já vem essa passagem. Então, antes de eu passar para o texto que eu busquei, eu quis trazer, que eu acho muito legal, a interpretação do Pastorino, né, que a gente busca sempre na sabedoria do Evangelho, e foi um texto muito próprio, muito atual, então eu quis trazer. Então eu trouxe uma parte dele, porque senão não ia dar tempo, e nós vamos conversar sobre ele. Mas antes, eu queria conversar um pouco com você sobre o texto mesmo em si, antes da gente entrar no Pastorino. Bom, primeiro eu queria dizer dessa didática do Cristo, por isso que eu contei essa parte do capítulo anterior para chegar nesse ponto aí, porque que o João disse a ele, entrou com esse assunto de que eles viram uma pessoa expulsando espíritos, mas não era do grupo deles, aí eles proibiram. Bom, eu fiquei pensando muito nessa didática do Cristo, nessa forma que o Cristo ensina, né? E aí ele traz o ensinamento da tolerância, né? De tolerar,
trazer a compreensão exatamente nos discípulos, até o Trigueirinho vai falar, desculpa, o Pastorino vai falar isso, nesses discípulos, João, por exemplo, era muito jovem, então eles eram até chamados de filhos do trovão. Então, exatamente ali, naquela pessoa que está naquele momento, né, da vida, de que as emoções falam mais alto, é exatamente ali que o Cristo quis trazer essa lição. Então eu achei assim, muito, muito legal. Mas aí eu queria ver, vocês me ajudassem também, quais, para mim, eu identifiquei alguns, eu queria ver o que vocês acham. Quais sentimentos, quando João diz sobre essa proibição de outras pessoas falarem em nome do Cristo, levarem a palavra do Cristo, qual o sentimento que pode ter se passado ali no coração do João, do Tiago, né, também? O que vocês acham? Antes da gente entrar no texto, que é muito direto. Eu liguei um pedaço do estudo da Cristiane, das colegas comentando sobre as outras pessoas. Aí eu liguei esse pedacinho, trazendo para a nossa época, né, de comentários, que as pessoas se agrupam para fazer comentários de outras pessoas. Mas o que você acha? Então, mas assim, qual o sentimento ali que o João sentiu ali para dizer aquilo? A intolerância, né? Arrogância. Inveja. Isso. São esses que, assim, ciúme foi muito, inveja muito forte ali, né? De achar alguém defeito nas pessoas. Pois é. Aí o que ele fez? Usou da autoridade dele ser um discípulo para ir lá proibir o outro. Não, você não pode falar não, você não é da turma. Até mesmo essa questão do grupo, né? O meu grupo fechado, né? Tipo assim, são os meus amigos, só os meus amigos que podem. Né? Então, a partir do momento quando entrou um estranho, vamos dizer assim, ele se sentiu um pouco incomodado. Foi assim, não, mas peraí. É isso aí. Então, nós falamos ciúme, inveja, arrogância, vaidade, autoritarismo, superioridade, né? orgulho, né? Orgulho, preconceito, com certeza. Egoísmo, um grupo fechado. Colocando na realidade de hoje, né? Se a gente colocar no ambiente de trabalho, isso mostra realmente a chegada de um novato, né? Dentro de um local onde resistência do novo, isso aí. Que ninguém aceita aquela pessoa, né? Isso Se ele aí. faz uma coisa, a culpa é sempre do novato. Isso Né? aí. Então, é sempre excluído. E quando eu falei um pouquinho das passagens anteriores rapidamente, nós vimos ali que eles não conseguiram expulsar anteriormente o demônio, e o outro estava fazendo e estava conseguindo. Aí o Cristo percebe, né, um certo orgulho, vaidade ali, quando eles ficam disputando quem era o melhor, quem era o maior dos discípulos. Aí o Cristo tomou, né, volta vem cá, gente. E aí ele usa a imagem de uma criança, né, ele traz a criança. Então, assim, eu quis trazer essas questões assim. E outra pergunta que me veio também na hora que eu estava estudando. O que eles queriam? O que o João e o Tiago queriam, proibindo e trazendo essa questão desse grupo aí, a faixa de fechar a questão? De que poder Continuar sendo especial, Vanessa. Privilégio, né? A resistência pela divisão, né? Ele não quer dividir aquele conhecimento. Isso nós estamos falando da religião, a gente vai ampliar, tá, gente? Não é só na religião que tem isso, né? Eles queriam a aprovação de Jesus. Exatamente, a primeira aprovação do que ele fez. Aí Jesus logo cortou na raiz, né? Mas ele queria um privilégio. O que é privilégio? É um direito especial, né? Igual a Cris falou. Então, se é uma vantagem, é uma vantagem em detrimento de outros. Então, olha aí de novo, preconceito, orgulho, vaidade. Egocentrismo, né, na verdade. É o egocentrismo.
simbolismo. Exatamente. O ego dele subiu tanto que é só. Com certeza. Aí está falando mais alto o ego. O Cristo trouxe essa imagem anterior da criança exatamente para... Por quê? Ele, com certeza, todos eles têm potencial, né? Mas também, como nós estamos estudando aqui, tem o outro lado. Tem o lado que nós estamos tentando, né, esforçando para iluminar, mas que eu preciso reconhecer. Então, o que o Cristo fez? Trouxe à tona esses sentimentos, né? Esse orgulho, essa verdade, porque é exatamente isso que eu preciso. Bom, agora eu vou entrar no texto, mas é muito legal. Nós vamos conversando juntos, porque tem tudo a ver com isso. E é exatamente isso que eu queria, antes de trazer prontinho o pastorinho que ele trouxe, a gente conversar, que é a ideia da proposta do Cristo. Remexer dentro da gente, né? De nós mesmos. Quer falar? Não, eu vou falar que eu achei ótimo você fazer isso, porque geralmente, quando eu leio o pastorino, aí você já vem prontinho na sua cabeça, é fácil, né? Mas é exatamente isso que ele está falando. Tudo isso que nós falamos aqui, né, Rodrigo? Então, vamos ver. Aí, olha só, então, uma parte pequena, tá? A gente vai conversando. Aí ele traz assim, olha, sabemos realmente que a tolerância não era característica fundamental naqueles primeiros anos ardorosos de juventude de João e de seu irmão Tiago. Tanto que Jesus os apelida de filhos do trovão, Foi-lhes chocante, olha só que legal, e aborreceu-os fortemente o fato de uma criatura que não seguia o mestre expulsar o obsessor em nome de Jesus. Imediatamente eles se aproximaram e o proibiram de continuar com esse abuso. Olha, você vê que pretensão, né? Eu posso, você não pode. Não, vamos lá. Julgavam que com isso estavam defendendo a honra do mestre querido e ao mesmo tempo pretendiam garantir para si e para os seus companheiros o privilégio do uso exclusivo do nome de Jesus como um monopólio religioso. Isso aí nós presenciamos, nem precisamos nos ater a isso, que é o que acontece. Mas não é coisa da religião, não. É a minha questão, né? A minha questão. Aí eu lembrei, na hora que a Patrícia estava falando semana passada, eu falei, nossa, como é que é mesmo, Patrícia? Que eles falaram lá no texto do capítulo passado, que todas as religiões, pode ler, achei super. Toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Exatamente. Então não importa. Bonito isso, né? Não é? Na hora que ela falou semana passada, eu falei, ó, tem tudo a ver com o que nós vamos continuar falando, né? Aí pela frase de João, temos a impressão de que esse exorcista lá, o que ele proibiu, operava com êxito, coisa que não ocorreu com os filhos dos sacerdotes servos, né, que eram os dois, que fracassaram na tentativa com o mesmo nome de Jesus. Sem problema nenhum, qual o problema? Aí o Cristo até fala que eles eram incrédulos, eles não tinham a fé naquilo que eles estavam dizendo ali para aquele irmão, espírito que estava, né, aproveitando ali daquela energia daquela criatura ali, que estava fragilizada, né, o filho daquele Eles confiaram que só o nome de Jesus já agiria por si só. Que eles tinham que mover dentro deles. Estava tudo tranquilo, eu estou dominando, eu domino. Então, olha só. Então, assim, eu achei bacana essa coisa. E, assim, o Cristo trazer isso, Jesus trazer isso, eu não tenho a menor dúvida que é um ensinamento, assim, atemporal, né? Olha lá quando que ele falou isso. E olha eu sentindo tudo isso aqui. Olha como isso é atual, né, Vanessa? Olha como eu estou sentindo. Isso é presente, né? Vivo. Em todos os segmentos, né? Não é só na religião. Sim. Em todos os segmentos. Até sobre a nossa profissão, né? Com certeza. Não, como eu Quando alguém fala da psicologia com uma visão que eu considero distorcida, não é? Eu defendo aqui. Tem aquele ímpeto de, não, mas não é assim não. E aí,
No direito, então, né, Helena? Mais forte aí. O ego começa a falar, né? Aí o ego. É muito sutil, até do meu carro, né? Se alguém fala assim, seu carro não é bom. Gente. A defesa é imediata. E a inveja, o ciúme, né? Vem tudo. O privilégio, o orgulho. Potência. Mas é interessante a colocação que você colocou até no início, você colocou, né, falando dos discípulos e pedindo a gente para a gente achar. Então até todo mundo falou, você viu? Não, mas a dificuldade do primeiro a falar, porque é um discípulo de Jesus, o que você vai contradizer o que ele fala, né? Como que ele faz parte do grupo. E você achar alguma coisa. Colocar alguma coisa contrária. Ao contrário do que isso é muito difícil. Isso serve também, isso que ela disse, com relação a nós aqui, o nosso grupo, né? Vamos trazer para o nosso aqui. Todos nós, que a gente brinca aqui dos universitários que vem, que a gente está conversando aqui, e tem alguma questão? Não é assim. Qual o problema? Quem sou eu para ter domínio, né? Quem somos nós? Nós estamos no caminho, estamos juntos. E os discípulos, todo mundo sabe, assim, a escolha dos discípulos, a Magda até falou, né, sobre... ele trouxe, eles tinham potencial? Tinham alguma coisa especial? Tinham, estavam mais prontos, mas eram pessoas comuns que estavam aqui no caminho com todas as dificuldades, né? Então, podiam errar? Podiam. Claro. Toda aquela carga que a sociedade daquela época já tinha impregnado ali, já tinha passado por eles. Então, exatamente. É uma situação complicada para eles também, abdicar de tudo que já tinham conhecido, já tinha aprendido, né? Isso é de errado, vamos dizer assim, e passar a aprender tudo que é novo. Eu acho que eles foram realmente pessoas evoluídas realmente para a época. Com certeza, eles tinham... Para captar o que Jesus Cristo tinha para passar e realmente passar o que tinha para passar. Eles tinham já, né, assim, alguma coisa mais pronta para poder largar tudo e seguir. Exatamente. Né? Corajosos, mas tinham também, como nós, esse lado, essa carga. Né? Mas isso também não exclui que outros também, fora do grupo, também com tem. certeza, é isso que o Cristo colocou. Né? Então, ele, continuando aqui, com a ordem de Jesus de que fossem recebidas crianças em seu nome, né, naquela passagem anterior, naquele versículo anterior, João sente que talvez tenha agido precipitadamente. Acho que o João... Por que ele trouxe essa questão, né? Apertou, né, a questão. E aí ele pede a opinião do mestre, que a dá com franqueza, ensinando que se deve olhar a intenção. Olha para você ver, que diferente, né? Da proposta. Eu olho a forma, né? Eu olho o externo, eu estou acostumada a olhar isso. E que esta não deve ser pré-julgada má à primeira vista. A primeira coisa que eu faço, com toda a carga dessas dificuldades que eu tenho, é olhar e falar, se estiver fora daquilo que eu estou pregando, é olhar e achar que é ruim. Isso é uma tendência, né? Então, o Cristo já fala totalmente diferente, já muda o paradigma, né? Do olhar, né? E aí ele fala, e para salientar que não há necessidade de seguir a doutrina na teoria, né, na forma, nas letras, mas basta um simples ato de humanidade para atrair bênçãos. O que aquele homem estava fazendo? Ajudando. Veio o menino lá se buchando lá porque estava possuído. Ele ia fazer alguma coisa. Olha que coisa linda, que exemplo, né? Deve ter feito uma oração, deve ter, né, usado, ou intuitivamente ele recebeu a sugestão de falar alguma coisa com aquele espírito, que é o que todos nós fazemos aqui o tempo todo, que a proposta do grupo é essa, da sintonia, de usar o recurso da mediunidade que todos têm para fazer sintonia, né, Guilherme? Lá atrás, Moisés proíbe os médios. Outro momento. Esse povo vinha com essa lição na mente. Isso. É proibido. Aí Jesus vem e disse, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento. Aí ele fala ali, ó,
Aí ele toca na doutrina ali embaixo. Exatamente. Não é necessário que seja doutrina. Siga a doutrina. Um simples ato de humanidade. Então, aquele era um médico que estava fazendo aquilo. Mas nós vínhamos lá de trás, eu vinha lá de trás, com a mente de que eu não podia. O Dom Corão dizia que eu não podia. Moisés havia mandado parar com isso. Era a letra, né? Que ele estava escrito. E Jesus veio dizer, eu não quis destruir a lei, eu vim dar complemento. Complementar. Aí, tudo a essência então, da tinha que sair dali. Aí ele fala ali, ó. A doutrina. Aí ele extrai a essência da letra. A essência de todas as religiões, de todas as propostas de evolução é essa, de chegar lá. E a outra coisa que você fala aí, a outra que você fala, você e eu, lá atrás, no capítulo 3 desses mensageiros, ele diz que nós somos cartas vivas. Exatamente. Nós somos cartas vivas. E essas cartas vivas, o que é? Você e eu. E depois aqui, nessa de hoje, tem uma passagem ali que ele não se esqueça da semeadura. Isso. O que você está fazendo? É o que o homem lá que ele proibiu estava fazendo. Ele era carta viva. E estava usando o recurso. Semeando aquilo que o homem tinha. Usando o talento recebido, né? Então, e aí ele acrescenta uma imagem corriqueira da vida diária. Basta que vos deem um copo d'água em meu nome, porque sou Cristo. Eu posso fazer isso todo dia, né? Posso exemplificar a doutrina do Cristo todos os dias, né? Eu não preciso de estar numa religião, né? A proposta de estar numa instituída, né? Uma religião instituída. A minha religião é o amor. Igual aquela música, né? Que eu coloquei. Essa é a grande diferença que existe. Aí eu vou falar nosso. Desculpa, Helena. Eu vou falar nós agora. Essa é a grande diferença que existe entre nós. Jesus não instituiu nenhuma religião. Isso. Ele veio e colocou o amor. Então você faz esse amor na casa de Ismael, você faz no Espiritismo, você faz... Então ele não veio e falou, isso é o catolicismo, com certeza. Não falou. Isso é coisa nossa. Faz o amor e... A minha necessidade de privilégio, essa é a minha necessidade. Então, eu reconhecer isso agora, já tá bom. Deixa eu trazer, como nesse estudo, né? Deixa vir, submergir todas essas virtudes emporcadas que estão lá enterradas e que comandam a minha vida. Que são elas as que estão desconhecidas aqui dentro, é que vão comandando. Na hora que vem uma oportunidade dele ir lá e falar, olha que legal, ele está ajudando e fazendo a mesma coisa que nós fazemos e nem é da... Não, ele foi lá com a pretensão dele e falou, você não pode não. Então subiu. E vai continuar subindo se eu não fizer o contato com essas questões, identificar, né? Vai continuar movimentando e guiando minha vida nesses arroubos aí que acaba vindo à tona, né, velho? Elas vêm. Elas vão ainda causar esse transtorno enquanto eu não compreender que ela está aqui, que eu preciso reconhecê-las, né? E aí dá espaço para a grande luz, para o amor que está aqui dentro. Elas estão tomando. Me chamou a atenção esse simples ato de humanidade para atrair bênçãos. Não é ele que estava fazendo, ele estava atraindo, canalizando, e aqui tinha né? Ele atraiu, com certeza, a bênção. Ajudantes. Ele estava ajudando. Então eu falei, podia estar simplesmente dando uma sopa, um prato de comida para aquele, né, para um pobre, mesma coisa. Mas não, ele estava rezando, orando para o Espírito receber, aquele Espírito que estava, entre aspas, que a gente chama de obsidiano, aquele menino, aquele homem, receber aquela bênção também. Então ele atraiu, né? Que a proposta é essa. Então foi o que o Cristo falou. O que não é contra nós, é a nosso favor, né? Vanessa, o que o Aguinaldo falou, eu achei interessante, que todo mundo deve ter lido também uma frase que o Chico Xavier falou.
ele falou o seguinte: se estivesse escrito fora do espiritismo não há salvação, certamente eu não teria sido seguida essa doutrina. Mas porque foi colocado fora da caridade não há salvação, ele seguiu e foi quem foi. É, isso mesmo. Então eu acredito que nesse caso aqui, o que ele colocou foi amor. Amor. Fé e amor. Né? Por isso que deu certo. Por isso que ele foi bem sucedido, né? Bom, então, aí o pastorino traz uma questão já para a gente, para que possamos refletir. Então ele fala que a preocupação máxima da personagem egoística, que vive e vibra no mundo divisionista da matéria, né? É o que divide, o que separa, né? É a matéria que não divide, ela está para nos favorecer. Mas eu faço essa divisão. É manter ciosamente os direitos conquistados, aquilo que a gente falou segunda. Aí o Pietro Baldi coloca uma frase muito legal, que ele fala que a gente ignora, né, que onde começa o direito termina o amor. O Pietro Baldi traz isso, que é uma questão que eu preciso pensar sobre o amor nas minhas atitudes. Porque, por enquanto, eu ainda preciso do direito institucional. Eu preciso, a humanidade precisa. Mas nós temos que caminhar para que a nossa vivência seja harmoniosa. Né? Então, enquanto eu estiver nessa condição, eu ainda preciso. Mas eu posso exercitar. Eu posso exercitar a mudança de atitude, eu posso exercitar no meu dia a dia a resposta nova, né, que o Cristo nos trouxe lá atrás. Né? E aí a individualidade, ele continua, a individualidade que sabe e reconhece que é una com o Cristo cósmico e, portanto, com todas as individualidades que existem, é que ama sem limitações de direitos. Então eu até lembrei daquela última frase da oração da Maria, minha mãe, que fala que a medida do amor é amar sem medida. Então, assim, eu limito meu amor, né? Enquanto eu limitar, eu preciso de todas essas leis que estão aqui para ainda, né, proteger. Então, vamos pensar nisso. Acho que isso é uma questão que a gente já ir trazendo para um mundo novo aí, para a humanidade nova. Lembrando também que o Trigueirinho está falando desse último CD que a Helena passou, né, da moral profunda, né? Não deu um nome na cabeça. Então não é essa moral que a gente conhece. Mesmo que ele se acha dentro da perfeita moral, procure saber, se pergunte que moral profunda, que é moral profunda. Que é moral profunda. Além disso, exatamente. Mas eu preciso começar, né, Ângela? Eu preciso começar. Então ele fala, então, olha, é que ama sem limitações de direitos, conhecendo apenas humilde e desprendidamente seus deveres do serviço. Trabalhar, né, no bem. Qual que é o meu dever aqui? Né? Aí ele coloca ainda, vemos a personagem humana exaltada pelo ciúme, né, que nós falamos, que frequentemente se camufla com o eufemismo de zelo. Então, o truque do ego, né, o João chegou lá e falou com o Cristo, mas ele colocou como se fosse uma coisa para preservar. Não é ciúme, não. Que isso? Que absurdo. Não é inveja, não. Eu estou zelando. Olha o truque do ego, né? Então, é a personagem humana, é o ego, né, que vem à tona. A protestar e perseguir sob a alegação de que não pode falar e agir em nosso mestre quem não for seguidor da escola que os homens regulamentaram e impuseram como sendo a única que é dona de Jesus. Ai,
Dona de Jesus é demais. Essa foi ótima. E aí, olha aqui, essa frase eu achei fantástica. Para mim, sim, foi perfeita. Valeu pelo texto inteiro. Muito embora na prática venham a contradizer os ensinos teóricos do mestre, que é aquilo que a gente estava falando, né? A letra é linda. Eu venho aqui e falo aqui na frente, né? O Rodrigo fala que é uma beleza. Já a Lena, eu estou aqui, correndo atrás, mas na prática. O que eu faço? Como eu estou contradizendo tudo isso? Né? Até isso que o João fez, né? Em vez dele achar bacana, bonito, logo que o outro fez, é claro. Eu vou olhar primeiro. Né? Ele pode estar sendo charlatão, pode, né? Assim, usando do nome para fazer como tem muito. Mas primeiro, deixa eu olhar, deixa eu reconhecer aquilo como uma caridade. Né? Ele, o João também fez isso, eu faço diariamente. Eu estou contradizendo, né? Mas é o meu lado que ainda que vai pressionando minhas dificuldades íntimas, que vai me pressionando a ainda dar essas respostas e enxergar no outro aquilo que eu tenho que enxergar em mim mesmo, né? É essa proposta. E aí ele fala, quando a humanidade tiver evoluído suficientemente para superar a fase materialista e divisionista das personagens transitórias, ela compreenderá que tudo está cheio de Deus, que é o caminho, né? E que o caminho que leva a religar-nos a Deus é o Cristo universal, cósmico, né? Essa energia toda, o Cristo, Jesus, veio personificar isso para nós. Sob qualquer das denominações, porque se tenha manifestado a nós, em qualquer época, em qualquer clima, eu sou o caminho da verdade, que é o Pai, e da vida, que é o Espírito Santo. Isso está em João 14,6. Então, é aquilo que falamos aqui no início, antes da gente entrar no texto. É o amor. Eu preciso de colocar, né, o Rodrigo que fala, preciso de colocar amor nas minhas atitudes, né, Rodrigo? Essa é a grande proposta. E aí, ele traz esse espaço que eu achei bacana, a lição da tolerância, é o passo inicial, olha só. É isso que a Anja está falando, uma moral, como é que é? Moral profunda. Olha só. A lição da tolerância é o passo inicial da lição da compreensão total, que a todos funde no amor. O passo inicial, que é tolerar, ótimo. O passo inicial, que é tolerar, né? Que nós estamos falando de tolerância. Esse é o primeiro passo, porque tolerar supõe ainda pretensa superioridade em quem generosamente tolera, embora contra gosto. Nossa, na hora que eu li isso, eu falei, meu Deus, eu achei que a tolerância já era tudo que eu precisava. Não é. O passo inicial. E realmente, que tolerar é suportar. Estou suportando. Vanessa, né? A minha primeira orientação deve ter uns 24 anos atrás. Minha primeira orientação espiritual deve ter uns 24 anos atrás. Saiu isso, para me tolerar. Atual. É. Aí, eu sei de lá com muita raiva. Igual o João, né? Olha só o que veio para mim. É impossível tolerar isso, a minha queixa da época, né? E eu tive que ler vários livros sobre isso e nada me acalentou. Até uma pessoa falou assim, Eliane, tolerar não é aceitar. Eu falei, aí eu comecei, aí que eu fui aceitar, até mesmo iniciar, a primeira vez que eu adentrei a casa, né? Foi nessas condições e fiquei, graças a Deus, estou até hoje. Depois você leu de novo, já ficou mais tranquilo. Mas tem bem pouco tempo que eu estou aceitando, né? Mas 20 e poucos anos está ótimo. É ótimo, né? Não é? Igual
aquela história. Você não veio da época de Roma? Não vi, pois é. Não estava lá, pessoal. Peraí, que a Denise vai falar. Eu me lembrei aqui de uma história, eu acho que, se não me engano, foi o Vanderlei que contou, da história de uma senhora que era casada, foi casada não sei quantos anos com um cara, isso, e que tal, 50 anos, 50 mais de anos 50 anos, casada. e tal, aí ela foi, morreu, desencarnou, quando chegou lá em cima, ai meu Deus, graças a Deus, aí ela vai reencarnar. Ó, mas pelo amor de Deus, eu não me coloca casada com isso, não, porque eu tolerei mais de 50 anos. Eu tinha que passar. Já tolerei demais. Ele falou, pois é, agora você vai voltar e vai amar. Mais 50 anos. Não ama não, você vê, só tolera, você vê, mas vai voltar e vai amar. Quer a Rodrigo falar? Quer falar? Mas lá o balde coloca onde começa o direito e termina o amor. Tolerância ainda demanda não, ela implica em dor. É o que dói demais. Tolerância dói. Dói demais. E na hora que não precisa mais do direito, que começa o amor, na hora que começa o amor, isso implica de uma forma muito natural em aceitação. Entrega. E aí, quando você fala da dor, é exatamente porque eu estou tolerando uma coisa que está contra aquilo que eu acredito. Olha, você vê? Então, é arrogante, né? É arrogante. André Luiz Deca, quando eu cheguei no capítulo de hoje, ele fala que a dor, né, ela vem seguindo os teus passos. Ser paciente e fervoroso. Confia que o amanhã vem chegando repleto de novas esperanças. Com certeza. Preciso da dor ainda. Vanessa, por isso que ainda é um sacrifício, não é um sacrifício. Ainda é sacrificial. Tolerância ela é na dor. Agora, quando se torna um sagrado ofício, já vai para aceitação, já vai para outras qualidades. Já muda o passo aqui, ó. Então ele fala que o passo final é a fusão, unificação de todos. Cada qual permanecendo em sua própria linha evolutiva, um grande rebanho, como único pastor, o Cristo. Eu sou como pastor. Então, esse texto do pastorino é bem bacana, completo, não dava tempo, né? Hoje. Mas, eu fiquei pensando, não sei mais o que. Essa também é bacana, que fala dessa dor. Quando o homem deixa de pertencer a si mesmo no egoísmo separatista e passa a ser de Cristo, né, igual o Paulo fala, né, não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E ele fala também que no 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, ele fala que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então, quando eu passo a ser de Cristo cósmico, né, só a imagem de Jesus personificado, não. Começa aí realmente o caminho interno e maravilhoso. Olha lá, ó, cheio de amor e inchado de espinhos e dores. Não tem jeito. Meu caminho ainda é para chegar lá. Começa aí sua crucificação consciente na carne, que lhe já não constitui o máximo de prazer, mas que se torna a gaiola, que entre aspas, embora dourada, que o impede de voar. Eu fico consciente aqui, vivenciando esse processo de redenção, né? Que o impede de voar. Começa aí a verdadeira porta da iniciação. E por isso o Cristo afirmou: eu sou a porta que leva ao caminho, o caminho que leva à verdade, a verdade que leva à vida. Na gloriosa ascensão que nos unifica a Ele, que nos harmoniza sintonicamente ao som do Verbo, que nos transforma em luz ao mergulharmos na fonte incriada da luz do Espírito Santo. Perspectiva de infinito que principia quando voltarmos a ser crianças. Cristo usa muito
né, a figura da criança. Né? E em seu ponto de fuga na eternidade da vida. Então, a ideia de um passo inicial, que é tolerar, que é o que a Cris trouxe, né, hoje também, aquelas questões todas da mudança. Eu preciso, eu pensei assim, qual foi a lição do Cristo aí, se resumindo, né? Ele fala lá na frente, olhar a intenção antes de prejulgar que é ruim ou do mal, aquilo, né, que é a questão. Que não basta a teoria da doutrina, mas a atitude, né, a mudança. Tolerar, começar com a tolerância, né? Esse texto, para mim, que veio mais assim, e que me conscientizou, foi o passo inicial, que é a tolerância, que eu ainda preciso. Eu preciso enxergar em mim essa intolerância, que eu passo para fora e não aceito uma fechada na rua, no carro, eu não aceito alguém, uma pessoa que é evangélica, falar alguma coisa, eu falo, que canseira. É minha questão. No meu caso, mudou completamente o meu caminho. Completamente. Pois é. Né? Nada do que eu fui há 24 anos atrás, eu sou hoje. Com certeza. Né? Para mim foi isso. Abre passo inicial, né? Abriu a porta. Você vê, que legal. Exatamente. E para mim, acima de tudo, é amar, que ele trouxe aí, para fazer a união, para fazer esse passo da fusão, da unificação de todos. Não tem outro recurso senão através do amor. Amar, só um minutinho. Amar, me amar como um todo, fazendo essa fusão em mim mesmo primeiro, com todas as minhas questões. Eu acho que é um tema que nós estamos falando repetidamente aqui, mas que é o caminho, né, Lili? É esse o caminho da minha aceitação, de todas as minhas questões, me amar por inteiro, para eu conseguir fazer essa fusão, né, lá na frente, cuidando do meu dia a dia, do meu pequenininho, assim, com tolerância lá com a minha filha, com meu marido, com, né, meu trabalho. E aí, eu queria, né, se alguém quiser falar mais alguma coisa, mas eu queria só dizer que para mim, a lição que foi para mim, foi começar a compreender, enxergar, igual a Eliane falou, o passo inicial, para eu enxergar, compreender a minha dificuldade íntima, né? E dar esse passo de aceitar e fazer o trabalho de... a Cris deu um exemplo legal, que foi, se ela não dá conta ainda de fazer diferente, ela já ficar calada e vibrar para que ela compreenda aquilo que está acontecendo nela, porque é nela mesma. Se aquilo está incomodando, não está incomodando nela. E ficar de fora, observando principalmente, hoje eu estava conversando com a Helena sobre isso, o que eu estou sentindo com relação àquilo. Se eu não observar o que eu estou sentindo, não vai resolver de nada. Eu ficar ali de fora. Prefiro ir embora para casa, não ficar ali naquela vibração. Mas não, é difícil, né? O que é que você falou, Cris? Ser do mundo, estar no mundo sem ser do mundo. Mas eu preciso fazer esse trabalho. Estar no mundo e não ser do mundo. Eu faço, dando esse passo inicial, né, de tolerar. Aí eu começo a compreender essa minha dificuldade. Começo a trazer esses que a gente falou aqui atrás. Mexe muito com egoísmo, ciúmes, inveja, orgulho, vaidade, preconceito. Está lá enterradinho, e isso que movimento que vem à tona na hora que acontece alguma coisa que eu bravejo. Eu tenho que reconhecer, começar a identificar onde que eu sinto aquilo, porque para que isso não mova minha vida, não me direcione. É isso que me direciona. Então, para mim, esse texto me serviu para isso.
para me mostrar que eu tenho que dar espaço inicial. É isso? Mais alguém quer falar? Eu acho que tirei a lição também, que fala que voltarmos a ser criança. Isso. Quando a gente volta a ser criança, a gente vai entrar num sentimento onde que a criança não tem, que é a intolerância. E é um sentimento mais puro. Ou então também, é pureza sim, mas